Saldo para pagar 10 dívidas públicas, tá certo? Mas se ele for mantido aqui. Mas não tem sentido você estar tendo uma dívida pública crescente e descontrolada porque não se fez uma auditoria. Todos os países que fizeram auditoria da dívida, a dívida caiu drasticamente, porque essa dívida é mentirosa, essa dívida é falsa. Essa dívida que está aí é impagável. Não adianta ficar sonhando com o petróleo que vai vir daqui a 20 anos lá do pré-sal, porque quando chegar esse petróleo, a dívida vai estar num buraco tão grande que é impagável. Então, não adianta o Brasil ficar jogando para o futuro, contando com pré-sal, com pós-sal. Não é por aí que se resolve o problema. Essa é a realidade brasileira. Tem que encarar o problema de frente, tem que renegociar a dívida. O tema da taxa de juros e o tema do superávit primário precisa ganhar as ruas para que a população tenha conhecimento. A dívida pública atualmente no Brasil é um tema que não é abordado, principalmente pela grande mídia. E por que não se fala disso? Por que não se diz para a população que o governo não pode dar serviços públicos porque tem que pagar o juro da dívida pública? Porque isto é de uma injustiça brutal e que teria consequências políticas muito graves, não apenas para o governo, como para a própria oposição. Porque a oposição não está liberta de responsabilidades na formação da dívida pública. Então, assim, quando eu fui preso, eu estava lutando para a educação, melhoria da educação. E quando eu fiz assim, aí foi aí que eu pensei, vamos estar com a melhoria da educação, mas e aí? O Brasil diz que falta verba para a educação. Ué, mas onde está a verba? Eu me fiz a pergunta, mas onde está essa verba? A gente não paga tanto imposto, mas onde está essa verba? A gente tem um PIB de 2,3 trilhões aí, né? Então, se um PIB tão alto, somos o 7º país de maior economia, né? Um país rico, como é que a gente não tem dinheiro para educação? Foi aí que eu conheci, porque esse dinheiro da educação é roubado para a dívida pública. Uma dos escudos dessa ordem econômica tão desigual é tornar esse tema árido, né? É fazer com que ele seja desconhecido da população. As pessoas parecem que precisam fazer um curso de economia para entender o que são esses meandros tão difíceis da dívida pública, né? O próprio sistema, ele coloca o tema como sendo muito difícil, ele apresenta como sendo muito difícil para que a gente não tenha aprofundamento. Na realidade, eu não tenho nenhum conhecimento de economia, mas eu estou aqui conversando com você com algum conhecimento do que eu estou falando, porque eu li e porque eu adquiri essa informação. Só o despertar desse tema já é interessante. Se toda manifestação de rua tivesse esse tema em pauta, as assembleias populares tivessem esse tema em pauta, fazer palestras em escolas, para os professores e para os alunos, tentar informar uma maior quantidade de pessoas, eu acho que aí poderia ter um maior empoderamento do povo mesmo, popular. Na construção dessa mobilização que vai permitir uma verdadeira saída deste problema, é preciso que cada um se sinta responsável. Nós queremos que haja realmente uma conscientização do público. E assim, isso é um trabalho de formiguinha. É na fila do ônibus, é na fila do banco, é na fila do mercado, é estar almoçando, é estar trabalhando, é conversando sobre isso. É muito importante que cada um de nós tenhamos algo assim, nas mãos, um panfletinho desse aqui, em que fala dessa questão. Não é só sentar dentro de uma sala, né, e você falar sobre a auditoria. Você tem que invadir os movimentos. Seu movimento tem que crescer nacionalmente para que a gente possa pressionar o governo e para que haja, então, a auditoria, nos moldes de uma auditoria cidadã da dívida pública, ou seja, com a participação
da sociedade civil. O Brizola costumava dizer que a dívida externa... Nós precisamos desarmar essa bomba. E para desarmar essa bomba, tecnicamente, não há muita dificuldade. Eu quero assumir publicamente, eu não sou um neutro observador da cena nacional, posso até ser um candidato uma hora dessa, compromisso com a auditoria da dívida brasileira. Porém, eu tentarei me cercar.